Bom dia, galerinha do sétimo ano. Hoje aí na data do dia 5/11 de 2020, vamos trabalhar aí o conteúdo de geometria da página 184 a 190, a qual vamos falar sobre ângulos. Bom, ângulos e seus elementos. Primeiramente, a gente vai falar o que é uma região convexa e uma região não convexa, tá? A gente pode ver aí a região pintada de rosa é uma região que convexa e a pintada de azul é não convexa. Por quê? Se a gente pegar aí dois pontos, por exemplo, A e B, a gente pode ver que está todo dentro dessa região rosa, esses dois pontos. Toda vez que isso acontece, eu vou falar que eu tenho o quê? Uma região convexa, tá? E o ponto CD, tá, na região aí azul, a gente pode ver que parte dele, ele passa pela região rosa, desse segmento de reta. Então, toda vez que um ponto, dois pontos, ele não está contido completamente dentro de uma região, tá? A gente vai chamar o que? Área não convexa ou região não convexa, ok? Então, para ser uma região convexa, esses dois pontos, né, com esse segmento de reta, ele tem que estar todo dentro daquela região. Se não estiver, a gente vai chamar de região não convexa. E o que é ângulo? Então, quando eu falo que é ângulo, é a região do plano limitada por duas semirretas que possuem a mesma origem. Então, a gente pode ver aqui mais claro, tá? Nessa região escura aí da figura, é a parte do nosso ângulo. A gente pode ver que a gente tem abertura de dois segmentos de retas ou de duas semirretas, né? A gente tem aí o segmento OA, ou AO, temos segmento OB, ou BO. Então, a gente tem um ângulo aí no meio dessa abertura. O ângulo sempre vai ser representado com um acento circunflexo, né? A gente então tem os lados A e os lados B, e o ângulo aí, né, o que é o nosso vértice, representado pela letra O maiúscula com acento circunflexo. Então, toda vez que a gente vai escrever um ângulo, a gente vai escrever as duas retas, né, a qual tem essa abertura, e o ângulo com a letra no meio com acento circunflexo especificando. Tá? Então, os elementos do ângulo, né? A gente tem o vértice, né? Que é o ponto O, que eu acabei de falar. Temos os lados, que são as semirretas OA e OB, conforme eu expliquei para vocês. Ok? Região angular. Então, a gente tem a região angular, a gente tem um ponto exterior, tá? A gente tem um ponto do ângulo, conforme vocês podem ver aí de azul, e a gente tem pontos interior, tá? Esses pontos aí laranja. Então, ponto do ângulo, né? A gente tem um ponto A e o ponto P. A gente tem um ponto exterior, que é fora, né? Que é esse ponto verde, ele está fora aí desses segmentos aí de reta, dessa formação. E temos os pontos interior, que ele está dentro dessa abertura. Medidas de um ângulo. O aparelho aí usado para medir ângulos, a gente tem o transferidor, tá? Transferidor é o aparelho, tá? Utilizado, é um instrumento utilizado para medir ângulo, ok? Então a gente não pode esquecer isso. Então, para medir o grau, quantos graus tem aquele ângulo, a gente usa com o aparelho, o transferidor. Submúltiplos do grau, tá? Então vamos ver quem é o submúltiplo do grau. A gente tem minuto. O que a gente vai observar? A gente pode observar, minuto representa 1 grau, que é igual a 60 minutos, 60 minutos, 60. E esse tracinho em cima, tá? Para representar o minuto que a gente tem. A gente pode ver esse apóstrofo aí, né? Em cima aí do 60, tá? Para representar 1 grau, tá? Que é igual a 1 minuto, ok? E a gente tem um segundo. A gente pode ver agora no segundo, tá? 1 minuto representa o quê? É igual a 60 segundos. Esse segundo é representado por dois apóstrofos, tá? Em cima aí do número 60. E podemos então concluir, tá? Que 1 grau é igual a 3.600 segundos. Ou, logo em cima, conforme a gente viu, 1 grau é igual a 1 minuto. Não é isso? 1 grau é igual a 1 minuto, beleza? Ou 1 grau é igual a 3.600 segundos. 1 grau é igual a 60 minutos ou 1 grau é igual a 3.600 segundos.
Observe como usar uma escada, tá? Para efetuar as convenções entre essas medidas. Então vamos lá, olha as convenções aí, galerinha. A gente tem aí, né, para fazer por exemplo, de minutos para segundos, a gente vai multiplicando, né? A gente vai de graus para minutos para segundos multiplicando. A gente pega de uma unidade maior, né, para converter para uma unidade menor, a gente vai multiplicando. Agora, quando a gente já pega de uma unidade que é menor para uma maior, a gente vai fazer o quê? Dividir. Então, descendo a escada, a gente vai multiplicando. E subindo a escada, a gente vai o quê? Dividindo, tá? Segundo, minutos e graus, dividindo. Agora, de graus até chegar a segundos, a gente vai o quê? Multiplicando, ok? Leitura dos ângulos. 21, essa bolinha representa graus, então a gente vai ler 21 graus. 13 com a bolinha, 15 e um apóstrofo. A gente vai ler 13 graus e 15 minutos, tá? Quando a gente tem um apóstrofo só, tá? Esse tracinho aí em cima, a gente vai ler o quê? Minutos. Então, representado 15 pelo número 15 acompanhado. Então, 13 graus e 15 minutos. A gente aí tem um número 2 com a bolinha em cima, 21 com apenas um tracinho em cima e 0,7 com dois tracinhos. Então, um tracinho representa minutos e dois tracinhos representa segundos. Então, a gente vai ter 2 minutos, 2 graus, 21 minutos e 7 segundos. Ok? Classificação dos ângulos. O ângulo ele pode ser reto, tá? Ao qual ele mede 90 graus. A gente pode observar que esse ângulo aí ele é formado por uma reta horizontal e uma reta vertical, tá? Então, toda vez que a gente tiver uma formação de um ângulo, qualquer coisa que você vê a respeito do ângulo, seja até na porta, seja na parede, essa abertura, o qual vocês têm uma reta horizontal e uma reta vertical, tá? Dentro dos elementos cotidianos de vocês, vocês sabem que ali tem o quê? Uma verificação de ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Chamamos de ângulo reto um ângulo que mede 90 graus. Agudo, quando a sua medida for menor que 90. Então, imagine essa reta, tá? A gente pegar ela e trazer ela para o lado aí direito de vocês, tá? Começar a pegar esse ponto B, essa reta B, e começar a fechar. Então, a gente vai ter um ângulo que menor que 90, ok? A gente está pegando e fechando. Então, a gente vai ter um ângulo, ó, observe, menor do que 90 graus. Esse ângulo chamamos de ângulo agudo. Obtuso, quando a gente pega esse ângulo e começa a levar ele para o lado esquerdo, ao contrário do que a gente fez com o agudo, que a gente trouxe essa reta para o lado, tá? Trazendo ela para o lado direito, né? Fechando essa reta. Agora a gente vai abrir essa reta, trazendo ela para o lado esquerdo. A gente vai chamar de ângulo obtuso, é o ângulo maior do que 90, mas menor do que 180, ok? Maior do que 90, mas menor do que 180. Ângulos rasos ou de meia volta, quando sua medida for de 180. Então, ele tem um valor exato. Da mesma forma que o ângulo reto tem um valor exato, que é 90 graus, o ângulo de meia volta, o ângulo raso, também tem. Imagine você pegar aquela reta lá, que a gente verificou do 90 graus, e trazer ela até embaixo, da mesma forma que está a reta A, tá? Deixar ela da mesma direção, tá? Que está a reta A. Olha que a gente vai ter um ângulo de 180 graus, ok? Então, a gente pegou aquela reta, trouxe ela até embaixo. Então, um ângulo de 180 graus ou um ângulo raso. Atividades propostas. Assista ao vídeo com calma e atenção, faça as atividades online e postem, faça os exercícios do livro da página 188 e 189, faça a atividade de desafio na plataforma. Bom estudo aí para você.